Fala Fera, mais uma aula sobre aplicações das leis de Newton. Vamos falar agora sobre força de atrito. Bom pessoal, vimos na aula de ação e reação que um dos exemplos para essa terceira lei de Newton é o ato de andar, que significa que você empurra o chão para trás e o chão reage te empurrando para frente. Só que isso fica muito difícil, como você pode ver nesse GIF, com o chão muito liso, né? Com pouco atrito. Nesse caso, o chão está coberto por uma camada de gelo. Então, esse rapaz ele precisaria do atrito para poder não só se sustentar em pé, como também caminhar nele. Então, o atrito é muito importante no nosso dia a dia. Você não conseguiria segurar um copo com água, você não conseguiria caminhar se não houvesse o atrito. Mas o que é essa força de atrito? Bom, pessoal, vamos imaginar esse caixote sobre essa superfície de madeira. A força de atrito é uma força que é dada por μ, que é essa letra grega, parece um Uzinho, né? Mas é um μ, vezes a normal. Esse μ é um coeficiente de atrito que depende das duas superfícies. Apesar desse caixote e dessa superfície de madeira parecerem lisas, se nós apresentássemos uma imagem microscópica, você veria uma série de ranhuras, fendas e falhas, fazendo com que elas se encaixassem, gerando o que nós chamamos de atrito. Então, o coeficiente de atrito depende dessas duas superfícies, de quão irregular são elas duas, para que possa gerar esse atrito. Quanto mais irregulares forem as duas superfícies, maior será o coeficiente de atrito entre elas. Lembrando, esse coeficiente de atrito depende das duas superfícies, não apenas de uma. Então, a força de atrito será igual, como eu falei, a esse coeficiente de atrito, que depende das duas superfícies, e da força normal, que é a força de reação da superfície sobre o caixote. Aqui nessa imagem, nós vamos ver um dinamômetro mostrando a força necessária para retirar esse objeto do repouso. Ele, quando está em repouso, ele tem um tipo de atrito, que é o atrito estático. Quando ele entra em movimento, existe outro tipo de atrito, que é o atrito dinâmico. O atrito dinâmico normalmente é menor do que o atrito estático. Vamos dar uma observada na imagem com mais cuidado. Olha, eu preciso de pouco mais de 3 newtons para tirar esse corpo do repouso. Agora perceba que depois que ele sai do repouso, eu só preciso de pouco mais de 2,5 newtons para que ele se mantenha em movimento. Então, ele precisa de 3,3 newtons para vencer o atrito estático, mas para vencer o atrito dinâmico, quando ele está em movimento, ele só precisa de 2,7, ok? Bom, pessoal, aqui nós temos um gráfico mostrando o comportamento dessa imagem. O atrito estático, que é o atrito de quando você está em repouso, ele tem um ponto máximo. Nesse ponto máximo de atrito estático, nós temos o que chamamos de iminência de movimento. Nesse ponto, a força que você faz para tirar o corpo do seu estado de repouso e a força de atrito se igualam. E após ele entrar em movimento, esse atrito diminui um pouco. Você já venceu, né, aquelas fendas e falhas que estavam encaixadas, e aí esse atrito diminui um pouco e se mantém constante durante o movimento, tá certo? Então, aquele gráfico, você tem esse atrito estático que atinge um ponto máximo, o ponto de atrito estático máximo. Nesse intervalo em que o corpo está em repouso, a força de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Quando você está em movimento, o seu atrito se chama atrito dinâmico e a força de atrito dinâmico é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Note que o que mudou foi apenas o coeficiente de atrito, ok? Pessoal, nesse ponto máximo, no ponto de atrito estático máximo, você tem a iminência do movimento, ou seja, você está quase em movimento. Tá? Nesse momento, a força de atrito estático é máxima e é igual à força motora naquele momento. Vencido o repouso, aí o atrito diminui um pouco e vira atrito dinâmico, tá certo? Vamos fazer um problema então, baseado naquela cena, para quem assistiu De Volta para o Futuro, em que o George McFly recebe uma taça de milkshake em cima do balcão.
Um garçom faz escorregar, sem tombar, pelo balcão, uma taça com milkshake, até que ela pare em frente a um freguês, no caso é o George McFly. Sabendo-se que o coeficiente de atrito entre o balcão e a taça vale 0,16 e que a aceleração local da gravidade deve ser tomada como 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a desaceleração da taça. Pessoal, note uma coisa importante, que o coeficiente de atrito aqui, ó, ele não tem unidade, tá? O coeficiente de atrito, seja ele estático ou dinâmico, ele não tem unidade de medida, tá certo? Agora vamos resolver o problema. Antes disso, eu vou anotar alguns dados, ó. O coeficiente de atrito, que vale 0,16, e a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos ver quais são as grandezas envolvidas nesse problema. Essa taça, pessoal, ela tem uma força-peso que empurra a taça para baixo. A taça, por sua vez, empurra o balcão e o balcão reage com a força normal, empurrando a taça para cima. Além disso, durante o seu movimento, existe a força de atrito dinâmico, que vai fazer com que a taça pare em frente ao freguês. Então, essas são as forças envolvidas no processo. Como eu preciso da desaceleração da taça, força resultante é massa vezes a aceleração. Na horizontal, eu só tenho a força de atrito, então ela é a força resultante. Só que perceba que essa força de atrito, ela tem um sentido contrário ao movimento, então eu vou colocar esse sinalzinho de menos aqui. A fórmula da força de atrito é μ vezes a normal, igual a massa vezes a aceleração. Bom, pessoal, nós não temos a normal. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a força resultante na vertical. Verticalmente, essas duas forças, a normal e a peso, têm o mesmo módulo, porque essa taça não se desloca, não se movimenta na vertical. Então, verticalmente, a força resultante é zero, fazendo com que o módulo dessas duas forças verticais, a força normal e a força peso, sejam iguais. Bom, pessoal, a gente sabe que a força-peso é massa vezes gravidade. Então, eu vou substituir. No lugar dessa força normal, eu vou colocar massa vezes gravidade. mg é o equivalente à força normal. Agora, eu vou dividir as duas massas. Ó. Massa dividido por massa vai dar 1. Continuando, eu tenho o coeficiente de atrito, que é 0,16, a aceleração da gravidade, que é 10, e a aceleração que eu quero. 10 vezes 0,16 é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Note, é uma desaceleração, ela é negativa, ela é contra o movimento, fazendo com que a taça pare. Ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre força de atrito. Lembro todas as aulas que existe uma playlist que eu estou indicando aqui em cima, onde tem todas as aulas sobre as leis de Newton e suas aplicações. Gostou? Curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua galera para divulgar o nosso trabalho. Aquele abraço.